Alô, boa tarde. Domingo, dia 29 de dezembro, estação verão. Lindo dia de sol. Estamos às margens do Rio Fão. Acesso pela BR-386, quilômetro 310. Momento lindo. Rio, areia, som. A você, nosso seguidor, vamos acessar aqui o Guilherme, curtindo, e nós vamos acessar esse local muito bom. Estamos ingressando aqui na água, temos os acessos. Se alguém quiser, nos contate, quiser fazer acampamento aqui nessas margens, nos contate. Progresso News, aqui nas margens do Rio Fão.